A estrada era longa, deserta e cercada por mato fechado dos dois lados. Já passava das 8 da noite quando Lucas e Carolina perceberam que a luz da reserva do carro começava a piscar. Eles tinham saído tarde de um sítio alugado para um fim de semana e decidiram pegar um atalho indicado por um morador local, uma tal de Estrada 39. A promessa era economizar quase 1 hora no trajeto, mas o que não sabiam é que aquela rota escondia mais do que buracos e curvas perigosas. Conforme a noite caía e o sinal do celular sumia, a sensação de desconforto foi crescendo. O silêncio era quase absoluto, interrompido apenas pelo som dos grilos e o ruído abafado do motor. E então, o carro deu um soluço, tremeu e morreu no acostamento. A gasolina havia acabado. Eles se olharam em silêncio por alguns segundos, como se ambos já soubessem que aquela noite estava prestes a se transformar em algo que eles jamais esqueceriam. Lucas tentou ligar o carro de novo, sem sucesso. Pegou o celular, mas não havia sinal. Carolina fez o mesmo, apertando a tela várias vezes como se isso fosse milagrosamente trazer alguma conexão. Nada. Estavam completamente isolados. Saíram do carro para tentar visualizar alguma luz de casa ou posto ao longe, mas tudo que viam era escuridão. Lucas sugeriu caminhar até encontrarem alguma ajuda, mas Carolina hesitava, temendo se afastar do carro. Decidiram então seguir pela estrada, de lanterna na mão, andando lado a lado, tentando manter a calma. Após cerca de 10 minutos, passaram por uma placa velha, enferrujada, quase ilegível. Apenas uma palavra ainda podia ser lida: asterisco asterisco fechado asterisco asterisco. Foi nesse momento que ouviram, vindo do mato, um som seco, como galhos sendo pisados. Pararam imediatamente. A lanterna tremia na mão de Carolina. "Tem alguém aí?" gritou Lucas. Nenhuma resposta. Apenas o silêncio, e mais galhos sendo esmagados. De repente, uma figura atravessou a estrada correndo, a poucos metros à frente deles. Parecia uma pessoa, mas o jeito que se movia era estranho, como se estivesse desarticulada, os braços e pernas balançando de forma anormal. Lucas puxou Carolina pelo braço e os dois recuaram em direção ao carro, apressando o passo. Quando chegaram, trancaram as portas e apagaram a lanterna. O coração batia acelerado. Lá fora, a escuridão parecia ganhar vida. Um arranhado suave se fez ouvir no vidro traseiro. Lucas virou devagar, suando frio. Nada. Mais alguns minutos se passaram em silêncio até que um barulho seco ecoou do capô, como se algo pesado tivesse saltado sobre ele. Carolina gritou. O vidro dianteiro estava coberto por uma sombra. Algo ou alguém estava deitado ali, olhando para dentro do carro com olhos brilhantes e distorcidos, como se fossem feitos de vidro rachado. Lucas ligou a buzina na esperança de assustar a criatura, mas não funcionou. Ela apenas virou a cabeça de forma antinatural, como se estivesse analisando seus rostos. Em seguida, desapareceu de vista com um salto. Por um instante, o silêncio voltou. Carolina sugeriu sair correndo e tentar se esconder no mato, mas Lucas se recusava. Eles decidiram se abaixar dentro do carro, tentando evitar qualquer movimento que chamasse atenção. Foi então que ouviram batidas na lataria 3, depois 5, depois uma sequência rápida como se alguém estivesse tentando arrancar a porta com as unhas. Carolina começou a chorar baixinho. Os batimentos cardíacos de Lucas eram tão altos que ele mal conseguia escutar os sons ao redor. A situação era insustentável. E então, o som parou. Tudo ficou em um silêncio profundo, ameaçador. Por instinto, Lucas olhou pela janela. A estrada estava vazia. Mas o retrovisor mostrava algo. A criatura estava agora sentada sobre o porta-malas, com a cabeça pendurada para baixo, sorrindo. Aquela visão era aterrorizante. A criatura sorria com uma boca larga demais para ser humana. Os dentes eram finos, compridos e pareciam ter sido limados. Ela estava ali, imóvel, como se soubesse que estava vencendo pelo medo. Lucas pegou um pequeno canivete no porta-luvas. Era tudo que tinha. Carolina murmurava orações, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto.
O tempo parecia parar. E então, sem aviso, a criatura desceu do carro e desapareceu na mata novamente. O casal permaneceu imóvel por quase meia hora, esperando, até que luzes distantes surgiram no final da estrada. Um farol. Alguém se aproximava. Era uma caminhonete velha, com faróis altos e farfalho metálico. Lucas saiu correndo e acenou com os braços. O motorista parou. Um homem idoso, de chapéu de palha, abriu o vidro lentamente. "Perderam o rumo?" perguntou com um sorriso desconfiado. Lucas explicou rapidamente. O velho apenas respondeu: "Vocês não deviam ter pegado essa estrada. Ninguém passa por aqui desde o massacre." O velho disse que anos atrás, naquela mesma estrada, uma família havia ficado sem gasolina. Tentaram procurar ajuda, mas desapareceram. Dias depois, seus corpos foram encontrados no mato, despedaçados. Desde então, dizem que a coisa que os matou ficou por aqui, esperando mais gente ficar sem gasolina. Lucas e Carolina trocaram um olhar horrorizado. O homem ofereceu carona, mas hesitava. Disse que não podia garantir que aquilo não os estivesse seguindo. Mesmo assim, eles entraram na caminhonete. Durante o trajeto, tudo parecia tranquilo. Mas ao passarem pela placa enferrujada, Carolina olhou para trás. Lá, no meio da estrada, a criatura estava parada, observando, com o mesmo sorriso desumano. E conforme o carro se afastava, ela deu 2 passos lentos para frente e começou a caminhar na mesma direção. Desde aquela noite, Lucas e Carolina nunca mais viajaram por atalhos. E nunca, jamais, deixaram o tanque do carro abaixo da metade. Porque sabem que aquela criatura ainda está lá, esperando o próximo carro parar. A noite já caía pesada quando Pedro decidiu pegar um atalho para chegar mais rápido em casa. Ele dirigia sozinho pela estrada de terra, com o tanque quase vazio, mas acreditava que ainda dava para chegar ao posto mais próximo. O silêncio da estrada era interrompido apenas pelo ronco do motor e pelo som das folhas balançando com o vento. De repente, o carro perdeu força, o motor gaguejou e apagou no meio do nada. Pedro tentou ligar novamente, mas o carro não respondia. O frio começou a subir pela espinha. Ele sabia que estava sem gasolina. Olhou para o horizonte, mas tudo que via era uma escuridão quase total, cortada apenas pelas estrelas tímidas no céu. O celular não tinha sinal. Pedro respirou fundo, decidiu sair do carro para tentar encontrar ajuda, mas sabia que estava longe de qualquer lugar habitado. A sensação de isolamento era intensa, e algo naquela estrada parecia errado, como se ele não estivesse realmente sozinho. Enquanto caminhava pela beira da estrada, Pedro percebeu uma luz fraca piscando entre as árvores. Seguiu o brilho, esperando encontrar alguma casa ou sinal de vida, mas ao se aproximar, percebeu que a luz vinha de uma velha lanterna pendurada em um galho. De repente, sentiu um calafrio e ouviu um ruído estranho, como passos rápidos quebrando galhos atrás dele. Pedro virou-se, mas não viu nada além da escuridão densa. Apressou o passo, sentindo o coração bater mais rápido. A lanterna balançava no galho, projetando sombras que pareciam se mover sozinhas. Ele quase não percebeu quando uma figura passou correndo na sua frente, deixando um rastro de silêncio perturbador. Pedro congelou por um instante, mas decidiu continuar andando, apesar do medo crescendo a cada passo. Após alguns minutos, Pedro encontrou uma placa caída no chão, com a inscrição quase apagada: proibida a passagem. Ele hesitou, mas a necessidade de encontrar ajuda o fez ignorar o aviso. Então, ouviu uma voz baixa sussurrando seu nome, vinda do mato ao lado da estrada. O som parecia humano, mas distorcido, como um eco que não deveria estar ali. Pedro virou para ver quem era, mas só encontrou escuridão. O silêncio voltou, pesado e opressor. Quando voltou a olhar para a estrada, viu algo que não conseguia explicar: marcas de pneus, mas nenhuma trilha, como se o veículo tivesse passado voando sobre o chão. O medo tomou conta, e ele decidiu correr de volta para o carro. Porém, ao chegar, percebeu que a porta do motorista estava entreaberta, algo que ele tinha certeza de ter trancado. Pedro sentiu um calafrio intenso ao olhar para dentro do carro. O banco estava molhado, como se alguém tivesse estado ali recentemente.
Ele entrou rapidamente e trancou a porta. Foi quando notou que o rádio, que ele não havia ligado, começou a chiar com estática. Em meio ao ruído, uma voz quase inaudível surgiu: "Você não deveria estar aqui." A tensão aumentou, e ele tentou ligar o motor novamente, mas sem sucesso. As luzes do painel piscavam freneticamente, como se o carro tivesse vida própria. Pedro tentou manter a calma, mas a sensação de que algo observava o consumia por dentro. Então, um barulho forte veio do capô. Ele hesitou, abriu a porta e olhou para fora, mas nada viu além do escuro. Quando fechou a porta, percebeu que um símbolo estranho estava riscado na lataria do carro, feito com algo que parecia sangue seco. Desesperado, Pedro tentou usar o celular mais uma vez, mas a tela estava negra. Foi então que ouviu um sussurro atrás do carro, como se alguém estivesse sussurrando seu nome, cada vez mais alto. Ele virou rapidamente, mas não havia ninguém ali. De repente, uma sombra se ergueu do mato, alta, com movimentos bruscos e erráticos. A figura se aproximou lentamente, revelando olhos brilhantes que pareciam perfurar a escuridão. Pedro recuou para dentro do carro, mas a sombra começou a bater nas janelas, com unhas afiadas que arranhavam o vidro. A tensão era insuportável. Ele fechou os olhos, tentando se concentrar, quando um grito distante cortou a noite, seguido de um silêncio mortal. Ao abrir os olhos, a sombra havia sumido, mas o medo permanecia. Com o coração acelerado, Pedro percebeu que o tanque estava completamente vazio e que a única opção era esperar por ajuda. Ele ligou a luz interna do carro e tentou se manter calmo. Após alguns minutos que pareceram horas, viu um farol ao longe se aproximando pela estrada. A esperança voltou. O veículo parou ao lado dele, e um homem idoso saiu, dizendo que aquela estrada era evitada por todos, por causa das histórias de desaparecimentos e estranhas aparições. Pedro entrou no carro do estranho, aliviado, mas olhando para trás, viu a sombra reaparecer na beira da estrada, observando seu afastamento silenciosamente. Desde aquela noite, Pedro nunca mais passou por aquela estrada, e sempre enche o tanque antes de viajar. Porque sabe que, sem gasolina, naquela estrada, você não está sozinho. A escuridão parecia mais densa naquela noite do que em qualquer outra que Marcos tinha enfrentado. Ele dirigia pela estrada que cortava a mata fechada, o tanque do carro piscando no vermelho sinal claro de que não havia mais combustível. Marcos sabia que estava longe da civilização, mas confiava que conseguiria chegar a um posto próximo. Porém, o motor parou de repente, engasgou e morreu, deixando-o completamente às escuras. O silêncio foi quebrado apenas pelo som do vento nas árvores e seu próprio suspiro tenso. Sem sinal no celular e nenhuma luz no horizonte, Marcos saiu do carro com a lanterna do celular na mão, disposto a encontrar ajuda, mas uma sensação estranha o dominava. Parecia que algo observava da mata. Passos silenciosos, sombras que se moviam entre as árvores, um frio que subia pela espinha. Ele começou a andar, tentando manter a calma, mas o medo crescia a cada instante. Marcos percebeu uma luz tênue à distância, como uma chama tremeluzente. Seguindo em direção a ela, ele encontrou uma velha cabana de madeira, abandonada e com a porta entreaberta. O cheiro de mofo e terra molhada invadiu suas narinas. Ao entrar, sentiu que não estava sozinho. No chão, marcas de pegadas úmidas levavam para o quintal, e um desenho estranho estava riscado na parede, um círculo com símbolos que ele não reconhecia. Antes que pudesse se afastar, ouviu um sussurro abafado, quase inaudível, vindo de trás da porta. Marcos congelou. Um arrepio percorreu seu corpo. Ele abriu a porta devagar e viu uma figura encapuzada, parada de costas para ele. A figura se virou lentamente, revelando um rosto pálido e olhos vazios, sem vida. Marcos recuou assustado e correu para a estrada, decidido a fugir daquele lugar. Correndo pela estrada, Marcos sentiu o peso da escuridão ao seu redor. A figura encapuzada o seguia, movendo-se de forma silenciosa e rápida. Ele tentou ligar o carro, mas o motor não dava sinal de vida. Sem alternativas, continuou a correr, tentando afastar aquela presença que parecia mais um pesadelo do que algo real. Ao olhar para trás, viu a figura parada no meio da estrada, com um sorriso macabro no rosto. O ar ficou gelado,
e a respiração de Marcos saiu em baforadas brancas. Ele tropeçou e caiu, sentindo a mão da figura tocando seu ombro, fria como a morte. Marcos gritou e acordou, suando frio dentro do carro, que misteriosamente voltou a funcionar. Ele ligou o motor e acelerou para sair daquela estrada amaldiçoada o mais rápido possível. Mas enquanto dirigia, Marcos percebeu que não estava sozinho no carro. Um perfume doce, porém nauseante, enchia o ar, e sombras pareciam se mover nos espelhos retrovisores. O rádio, desligado, começou a emitir estática e vozes distorcidas. O coração de Marcos acelerou e ele tentou ignorar, focando apenas na estrada à frente. No entanto, uma mão gelada agarrou seu braço de repente. Ele tentou olhar para o lado, mas nada viu, apenas um vazio sombrio. A cada quilômetro percorrido, o ambiente parecia se fechar mais, e o carro se transformava em uma prisão de terror. A criatura que o havia perseguido na estrada estava dentro dele, presente em cada sombra e sussurro. Marcos sabia que precisava sair dali, mas a estrada parecia não ter fim. O tanque estava vazio de novo, e o carro parou no meio da estrada mais uma vez. Marcos sentiu a presença ao seu redor crescendo, como se a própria escuridão tomasse forma. Ele abriu a porta, mas a figura encapuzada apareceu na sua frente, sussurrando palavras incompreensíveis. Sem forças para fugir, Marcos recuou até encostar no carro. Foi quando ouviu um barulho de motor ao longe. Luzes se aproximavam e a figura desapareceu como fumaça. Um caminhão velho parou ao seu lado, e um homem com olhos cansados estendeu a mão para ajudá-lo. Marcos aceitou, sentindo um misto de alívio e medo. O homem avisou que aquela estrada era evitada por todos, pois quem ficava sem gasolina nunca mais era visto da mesma forma. No caminho de volta, Marcos olhou para o retrovisor e viu a figura encapuzada parada na beira da estrada, observando seu afastamento. Ele sabia que não poderia contar a ninguém, pois soaria loucura. Mas a verdade era clara: naquela estrada, sem gasolina, você não está sozinho, e algo te espera para te levar. Desde então, Marcos nunca mais dirigiu com o tanque baixo e evita aquela estrada a todo custo. Porque sabe que a criatura ainda ronda, pronta para caçar o próximo desavisado que ficar sem combustível no meio do nada. A noite estava fria e silenciosa quando Ana e Bruno decidiram voltar para casa depois de uma festa na cidade vizinha. Eles pegaram um atalho recomendado por um amigo, uma estrada pouco usada e conhecida por sua beleza natural. O tanque do carro estava baixo, mas ambos acreditavam que dariam conta de chegar ao posto mais próximo. No entanto, pouco tempo depois, o carro começou a perder potência. O motor engasgou, o painel acendeu em vermelho e, finalmente, o veículo morreu no meio da estrada cercada por árvores altas e sombrias. Sem sinal no celular e com medo crescendo, Ana e Bruno saíram para tentar encontrar ajuda, mas o silêncio e a escuridão pareciam se fechar ao redor deles, criando uma sensação claustrofóbica e ameaçadora. Enquanto caminhavam ao longo da estrada, Ana percebeu algo estranho: pegadas frescas na terra molhada, como se alguém tivesse passado ali recentemente. Bruno tentou manter a calma, sugerindo que talvez fosse algum morador local, mas a sensação de que estavam sendo observados aumentava a cada passo. De repente, ouviram um sussurro vindo do mato, algo quase imperceptível, mas que soava como uma voz humana chamando por eles. Eles pararam, tentando entender de onde vinha aquele som, mas tudo o que viam era escuridão. Ana segurou firme a mão de Bruno e, sem avisar, uma sombra se moveu rápido entre as árvores, quase como se estivesse flutuando. O medo tomou conta, e eles começaram a correr de volta para o carro. Ao chegarem no veículo, trancaram as portas e apagaram as luzes, tentando passar despercebidos. Mas então, um som começou a ecoar na estrada, batidas ritmadas e arranhões contra a lataria do carro. Ana olhou pelo retrovisor e viu uma figura estranha, alta e magra, com olhos brilhantes e um sorriso deformado. O ser parecia brincar com eles, se aproximando e afastando em movimentos erráticos e assustadores. Bruno pegou o celular para tentar chamar ajuda, mas ele caiu no chão, a tela estilhaçada por um impacto invisível. A tensão aumentava, e a respiração de ambos ficou ofegante. O tempo parecia se arrastar enquanto aquela presença sinistra continuava a cercá-los, testando seus limites. De repente, a figura desapareceu, mas a calma durou pouco.
Uma voz baixa e gutural começou a sussurrar nomes, um após o outro, dentro do carro. Ana e Bruno olharam um para o outro, aterrorizados, sem saber se aquilo era real ou fruto do desespero. O rádio, que estava desligado, ligou sozinho, emitindo uma melodia distorcida e sombria. As portas do carro começaram a bater levemente, como se alguém estivesse tentando entrar. Eles se encolheram nos bancos, agarrados um ao outro, esperando por um milagre. Quando a voz sussurrou o nome de Ana, ela sentiu uma mão fria tocar seu ombro. Gritaram juntos, mas não havia nada lá. O motor voltou a funcionar de repente, como se tivesse ganhado vida própria. Bruno ligou o carro e acelerou, tentando deixar aquela estrada para trás. Porém, ao olhar pelo retrovisor, Ana viu a figura sorridente parada no meio da estrada, observando-os partir com olhos que brilhavam como lanternas na escuridão. A estrada que parecia tranquila momentos antes, agora revelava seu verdadeiro rosto, uma armadilha para quem ousasse desafiar seu silêncio. Ana e Bruno juraram nunca mais usar aquele atalho e passaram a sempre verificar o tanque do carro antes de qualquer viagem, conscientes de que a estrada tinha algo muito além do comum, algo que não perdoa quem fica sem gasolina ali. Meses depois, eles souberam que outras pessoas também haviam passado por situações semelhantes naquela mesma estrada. Histórias de carros que pararam sem motivo, de sons estranhos e figuras que apareciam para os desavisados. Alguns nunca mais foram encontrados. Ana e Bruno guardavam silêncio sobre o que viveram, mas sempre que passavam perto daquela estrada, um calafrio os percorria. A lembrança daquela noite permanecia viva, um aviso silencioso. Naquela estrada, sem gasolina, você não está sozinho, e algo está esperando para te encontrar no escuro. A estrada BR-107 cortava uma região esquecida, com vegetação densa e poucos sinais de vida humana. Carla estava dirigindo sozinha, voltando de uma entrevista de emprego em uma cidade distante. Era noite fechada, e a única companhia era o som repetitivo do motor e a voz do GPS. O ponteiro do combustível já estava perigosamente baixo, mas ela acreditava que ainda conseguiria alcançar um posto antes de acabar o que restava no tanque. Mas não conseguiu. O carro deu um tranco, tossiu e apagou lentamente, deixando Carla no escuro absoluto. Ela ficou sentada por alguns minutos tentando decidir o que fazer, até perceber que não tinha sinal de celular. Quando abriu a porta para sair e procurar ajuda, uma rajada de vento gélido soprou pela estrada, como se a natureza estivesse tentando avisá-la para não seguir em frente. Mas ela não escutou esse aviso. Carla caminhou por cerca de 20 minutos até encontrar algo inusitado, um orelhão antigo, enferrujado, no meio do nada. Ao se aproximar, o telefone tocou. O som metálico do aparelho soando ali, naquela solidão, fez seu coração disparar. Contra toda a lógica, ela atendeu. Do outro lado, silêncio. Então, uma voz rouca e baixa disse apenas: "Você já foi escolhida." Carla soltou o telefone imediatamente, olhou ao redor e percebeu que a estrada estava completamente diferente. As árvores pareciam mais altas, os galhos mais retorcidos. Voltando às pressas para o carro, notou que as marcas dos seus próprios passos haviam desaparecido da terra. Quando chegou ao veículo, ele estava com todas as portas destrancadas e os faróis piscando sozinhos, como se algo tivesse estado lá, ou ainda estivesse. Ela entrou no carro e trancou tudo. Tentou ligar o motor, mas nada acontecia. Os vidros começaram a embaçar por dentro, como se alguém estivesse respirando ali dentro com ela. Carla limpou o vidro com a mão, e foi nesse momento que viu refletido do lado de fora uma silhueta parada ao lado da estrada. Era alta, imóvel, e parecia usar uma máscara de pano costurado, com buracos onde deveriam estar os olhos. Mas não era isso o mais assustador. O reflexo mostrava a figura mais perto do que deveria estar, quase encostada na janela, mas quando Carla olhava diretamente, não via ninguém. Aquela distorção entre realidade e reflexo a deixou paralisada, sentindo que sua mente estava sendo lentamente invadida por alguma coisa que ela não compreendia. As luzes internas do carro começaram a piscar. O rádio ligou sozinho, tocando uma música infantil distorcida e macabra. Carla tapou os ouvidos, mas a música parecia vir de dentro de sua própria cabeça. Em pânico, tentou sair do carro, mas a porta estava emperrada. No espelho retrovisor, viu o vulto agora sentado no banco de trás.
Gritou, chutou a porta e conseguiu se jogar para fora do veículo. Caiu na beira da estrada e correu sem olhar para trás, ouvindo o som do carro ligando sozinho e o motor rugindo. Quando finalmente se virou, viu o carro sendo conduzido pela estrada. Vazio. Mas havia algo no banco do motorista, um boneco de pano, com a mesma máscara que ela havia visto antes. Carla continuou andando pela estrada até ver uma caminhonete vindo na direção contrária. Fez sinais com os braços, gritou, e o veículo parou. O motorista era um senhor de idade, de olhar preocupado. Ela entrou rapidamente, sem pensar duas vezes, e explicou o que havia acontecido. O velho ficou em silêncio por um tempo, depois disse: "Você deu sorte. Se estivesse mais 10 minutos naquela estrada, não voltava mais." Ele contou que aquela região era conhecida por relatos de desaparecimentos e visões de uma entidade que se manifestava quando alguém ficava sem combustível ali. Uma figura que escolhia vítimas para levá-las para uma estrada que não existe nos mapas, onde o tempo não passa e ninguém escapa. Carla chegou em casa naquela noite sem conseguir dormir. O carro nunca mais foi encontrado. Dias depois, viu uma matéria na TV sobre uma jovem que desapareceu na mesma estrada, também após ficar sem gasolina. Na imagem da matéria, a câmera mostrou o reflexo da janela do carro da vítima e lá estava o vulto, observando tudo de longe. Desde então, Carla nunca mais dirigiu sozinha à noite. Ela sabia que aquilo que a escolheu ainda estava lá, esperando. Porque naquela estrada, quando o combustível acaba, você não fica apenas preso no tempo. Você fica preso com ele. Era madrugada quando Diego pegou a estrada de volta para casa, após um turno cansativo no hospital. O céu estava encoberto, e a neblina se adensava a cada quilômetro. A estrada era isolada, cercada por morros cobertos por mata fechada. Ele notou que o marcador de combustível já estava na reserva, mas confiava que conseguiria alcançar a cidade seguinte. Só que não conseguiu. O carro perdeu força em uma curva, deu um último suspiro e apagou, deixando Diego sozinho em meio à escuridão. Sem sinal de celular e sem nenhum veículo à vista, ele decidiu esperar um pouco dentro do carro. Mas o tempo foi passando, o frio aumentando e a sensação de estar sendo observado se tornava insuportável. A estrada, silenciosa demais, parecia esconder algo vivo nas sombras. Diego acendeu a lanterna do celular e saiu do carro, tentando ver se havia alguma casa, sítio ou pelo menos um ponto de referência. Foi então que notou algo inquietante. Havia pegadas no asfalto molhado, mas não eram dele, e pareciam ter saído de dentro da mata e parado ao lado do carro. Ele virou-se bruscamente, apontando a luz em todas as direções, mas não havia ninguém. Voltou correndo para o carro e trancou-se. Ao sentar, percebeu algo estranho. No banco do passageiro, sobre o estofado, havia um lenço velho e manchado que com certeza não estava ali antes. Quando esticou a mão para pegar, o rádio ligou sozinho, emitindo uma frequência distorcida, como se alguém estivesse tentando se comunicar em uma linguagem esquecida. Diego desligou rapidamente, mas o susto já o havia mergulhado no pânico. Tentando manter a calma, ele fechou os olhos por alguns segundos, mas ao abri-los, percebeu algo mais perturbador. Do lado de fora, na lateral do carro, uma mulher de vestido branco estava parada, imóvel, com os cabelos cobrindo o rosto. Ele gritou e recuou no banco, mas quando olhou novamente, ela já não estava mais ali. A porta do carro então fez um estalo, como se algo tentasse forçá-la por fora. Diego se debruçou sobre o banco do motorista e viu, no retrovisor, a mulher agora atrás do carro, com o rosto pálido, os olhos completamente pretos e um sorriso lento se formando. Os faróis do carro piscaram sozinhos, e o motor, ainda sem gasolina, rugiu por um segundo e apagou novamente. Era como se o carro estivesse sendo possuído por alguma força invisível. Diego tentou sair correndo, mas as portas travaram por conta própria. O vidro começou a embaçar, formando lentamente uma palavra escrita por dedos invisíveis. Asterisco, asterisco, fique asterisco, asterisco. Ele chutou a porta com força e conseguiu sair. Cambaleando pela estrada, ele viu uma luz distante, fraca, como a lanterna de alguém. Correu na direção dela, gritando por ajuda, mas quando se aproximou, percebeu que a luz vinha de um lampião, e a pessoa que o segurava era uma criança. Uma menina de aparência antiga, vestida com roupas de outra época, que olhou para Diego e sussurrou:
Se você não voltar, ela vai te seguir para sempre. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, a menina desapareceu diante de seus olhos. O lampião caiu no chão e se apagou. Diego, em choque, caiu de joelhos, sem entender se estava acordado ou sonhando. Foi então que ouviu o som de um carro vindo ao longe. Com esperança renovada, ele correu para o meio da pista e fez sinal com os braços. Um carro preto parou. O motorista abaixou o vidro e perguntou, com uma voz rouca e olhar estranho: "Acabou a gasolina?" Diego respondeu que sim, e o homem acenou para ele entrar. Durante o trajeto, o motorista contou que aquela estrada tinha fama antiga. Dizia-se que, antigamente, uma mulher havia morrido ali após ser abandonada por um amante que prometeu voltar e nunca retornou. Desde então, seu espírito vagava pela estrada, procurando por quem ficasse preso ali, sem gasolina, sem saída. A lenda dizia que, quando ela escolhia alguém, esse alguém nunca voltava a ser o mesmo. Quando Diego finalmente chegou à cidade, desceu do carro aliviado. Agradeceu o motorista e se virou para agradecer novamente, mas o carro já havia desaparecido. Sem farol, sem barulho de motor, como se nunca tivesse existido. Dias depois, ao passar pelo mesmo trecho da estrada com um amigo, viu o próprio carro ainda parado no acostamento, exatamente como havia deixado. Mas o mais assustador era o que estava em cima do capô, o lenço sujo que havia aparecido antes no banco do passageiro. Desde então, Diego vive com a constante sensação de estar sendo seguido. Às vezes, à noite, ouve batidas nos vidros de casa, sussurros em rádios desligados, ou vê reflexos de uma mulher parada atrás de si. Porque naquela estrada, quando a gasolina acaba, você não apenas para o carro. Você abre uma porta que nunca mais pode fechar. Joana estava voltando para casa após visitar sua avó em uma cidade do interior. Era tarde, quase 2 da manhã, e a estrada que pegou era conhecida por ser mal sinalizada, mal iluminada e pouco movimentada. Mesmo assim, ela acreditava que conseguiria atravessá-la com segurança. O erro foi confiar no ponteiro de combustível, que já estava na reserva havia algum tempo. Quando o carro começou a perder força, ela prendeu a respiração. A luz da gasolina piscava sem parar, e por mais que ela acelerasse, o motor morreu lentamente até apagar de vez. O carro parou no meio de uma estrada rodeada por canaviais altos dos dois lados. O breu era total. Joana pegou o celular, mas não havia sinal. Estava completamente sozinha. Ou era isso que ela pensava? Tentando manter a calma, Joana saiu do carro e ligou a lanterna do celular. O feixe de luz mal conseguia atravessar a escuridão espessa do canavial. Ela caminhou alguns metros, procurando por alguma placa, uma cerca, qualquer coisa que indicasse proximidade com a civilização. Mas o silêncio era total. Só o som de seus passos, o farfalhar dos canaviais com o vento e, de repente, um som diferente. Como se alguém estivesse caminhando entre as plantas também. Joana parou. Apontou a lanterna na direção do som, mas não viu nada. Então, ouviu o que parecia ser uma risada infantil, baixa, quase sussurrada. Ela se virou rapidamente e voltou para o carro. Quando entrou, o pânico cresceu. O banco do passageiro estava molhado e tinha marcas de mãos pequenas sobre o estofado empoeirado. A respiração de Joana ficou ofegante. Ela trancou as portas e desligou a luz interna, tentando se acalmar. Mas então, algo bateu levemente no vidro traseiro. Um som ritmado, como se fosse uma unha batendo com calma. Ela se virou devagar e viu, colada no vidro, uma mão minúscula, de dedos finos, acinzentados. Gritou, mas quando piscou, a mão havia sumido. O rádio, que estava desligado, começou a emitir um chiado, e em seguida, uma música de ninar tocou suavemente, cada nota desacelerando como se fosse arrastada. Joana apertou os ouvidos, mas a música parecia vir de dentro dela. Ao olhar para o retrovisor, viu uma criança parada atrás do carro, com o rosto coberto por uma máscara de pano rasgado. Ela não se movia, apenas olhava. Joana tentou ligar o carro, mas o motor nem girava. Tudo estava desligado, sem vida. A criança mascarada continuava ali, imóvel, até que lentamente começou a andar em direção à porta do motorista.
Joana travou os ombros, desesperada, mas a criança não tentou entrar. Apenas encostou a testa no vidro e sussurrou algo que Joana não conseguia entender. Então, desapareceu. Literalmente. Sumiu no ar como névoa. Quando ela achou que estava livre, um som alto cortou o silêncio. O capô foi violentamente batido de cima para baixo. O susto foi tão forte que ela bateu a cabeça no volante. Quando olhou para frente, havia 3 figuras infantis agora ali, todas com máscaras de pano. Cada uma em uma posição, uma sobre o capô, outra no teto, e a terceira parada na frente do carro, segurando o que parecia ser um brinquedo velho coberto de sangue seco. Desesperada, Joana abriu a porta e saiu correndo pela estrada, gritando por ajuda. O som dos próprios passos era abafado pelo barulho das figuras correndo atrás dela, mas elas não corriam como crianças. Seus movimentos eram desajeitados, quase como marionetes sendo puxadas por cordas invisíveis. Joana viu luzes vindo em sua direção, um ônibus. Fez sinal freneticamente, e o veículo parou. O motorista abriu a porta e, ao vê-la em pânico, apenas perguntou: "Você os viu, não foi?" Joana, ofegante, entrou no ônibus. O motorista explicou que aquela estrada era conhecida por um acidente ocorrido anos antes, quando um ônibus escolar ficou sem gasolina e sumiu no caminho. Nenhuma criança foi encontrada. Desde então, relatos de aparições se acumulavam, sempre de pessoas que ficaram sem combustível naquele trecho. Quando o ônibus a deixou na cidade, Joana mal conseguia falar. Ela contou sua história para a polícia, mas ninguém a levou a sério. Até que, dias depois, voltou ao local acompanhada de 2 policiais. O carro dela ainda estava lá com o tanque completamente cheio. Mas o que mais chamou a atenção foi o interior. Dezenas de pequenas marcas de mãos estavam espalhadas pelos vidros e estofados. Uma delas, feita no espelho do retrovisor, continha um nome escrito com letras infantis: Joana. Desde aquela noite, ela nunca mais dirige sozinha por estradas desertas, e sempre carrega um galão de gasolina cheio no porta-malas. Porque naquela estrada, quando o tanque zera, não é o carro que para. É a realidade que abre passagem para os esquecidos. Rafael e Marcelo estavam voltando de uma pescaria em um rio afastado, rindo alto e ouvindo música alta no carro enquanto a estrada de terra se estendia sem fim diante deles. O relógio já marcava mais de meia-noite, e embora estivessem acostumados com caminhos rurais, aquela estrada parecia diferente. Mais estreita, mais silenciosa, mais errada. Rafael comentou que o ponteiro da gasolina estava na reserva, e Marcelo riu dizendo que ainda dava tempo de sobra. Mas não deu. Minutos depois, o carro começou a engasgar e morreu em uma curva onde a mata era tão fechada que mal se via o céu. Os 2 saíram para tentar sinal de celular, mas o que encontraram foi um breu absoluto e um silêncio estranho, como se a floresta estivesse prendendo a respiração. Rafael olhou em volta e disse, quase sussurrando: "Tem alguma coisa aqui com a gente." Marcelo achou que era só o medo falando mais alto, mas conforme andavam alguns metros para frente, perceberam que os próprios passos estavam sendo imitados. Cada vez que paravam, o som parava. Quando voltavam a andar, ele voltava também. Rafael iluminou o mato com a lanterna do celular e viu por um breve segundo 2 olhos brilhando entre as folhas, altos demais para serem de um animal. Voltaram correndo para o carro. Ao entrarem, encontraram sobre o painel uma pena preta, longa, que nenhum deles havia colocado ali. O rádio, sem energia, ligou por conta própria e começou a tocar uma voz sussurrada repetindo o número 777, sem parar. Rafael desligou, mas a voz continuava ecoando mesmo sem eletricidade. Era como se a estrada tivesse despertado algo antigo. O calor dentro do carro ficou insuportável, mesmo com as janelas abertas. Marcelo começou a suar e a dizer que ouvia alguém chamando seu nome do lado de fora. Rafael mandou ele ignorar, mas então ambos ouviram. Era uma voz feminina, baixa, chorando e pedindo ajuda, vindo de dentro da mata. Os 2 se entreolharam, e Rafael ameaçou sair, mas algo os impedia. Um instinto visceral dizia para não se moverem. A voz foi se aproximando até parecer estar ao lado do carro. Quando Rafael virou devagar para a janela, viu uma mulher de cabelos longos e molhados,
com a pele azulada e os olhos brancos. Ela não batia na janela. Apenas observava, imóvel, como se esperasse ser convidada a entrar. Ele piscou, e ela desapareceu. O carro foi tomado por um silêncio ensurdecedor. Nada lá fora se movia mais, nem vento, nem insetos. Marcelo sussurrou que sentia uma presença no banco de trás, mesmo sem virar para olhar. Rafael, tremendo, olhou pelo espelho e viu, por apenas um segundo, o vulto de um corpo curvado, encolhido no assento traseiro. Virou rapidamente, mas não havia ninguém. Ou melhor, não havia mais ninguém visível. O ar ficou pesado. O painel do carro começou a piscar com símbolos estranhos, como se falasse em uma língua esquecida. O cheiro de terra molhada tomou o interior do veículo. Algo estava se aproximando. Os faróis acenderam sozinhos, iluminando o mato à frente, revelando dezenas de figuras paradas entre os arbustos. Elas não se mexiam, apenas observavam. Sem pensar, Rafael girou a chave e, por milagre, o carro ligou. Eles aceleraram, fugindo por aquela estrada sinuosa sem saber onde estavam. Mas a estrada parecia não acabar nunca. Toda curva levava a um ponto igual ao anterior. Um ciclo infinito. Marcelo começou a chorar, dizendo que reconhecia aquela estrada de um pesadelo antigo. Rafael gritava, tentando manter o controle do volante, até que viram um arco de madeira no meio da estrada com a inscrição: "Ninguém sai sem deixar algo". Eles passaram direto. Por um instante, tudo ficou branco. Quando recobraram a consciência, estavam parados em um posto de gasolina, sob a luz amarela de um letreiro piscando. O frentista veio correndo e disse que os dois estavam desaparecidos havia 3 dias inteiros. Os dois foram levados ao hospital em estado de choque. Não lembravam como saíram da estrada, e o carro estava coberto de terra e folhas secas, como se tivesse sido enterrado. Dentro do porta-luvas, havia uma pena preta, exatamente igual à que encontraram no painel. Desde aquele dia, Rafael e Marcelo nunca mais dirigiram juntos. Algo ficou com eles. Ambos começaram a ter pesadelos com figuras encapuzadas, sons de sussurros e estradas que se dobravam sobre si mesmas. Eles entenderam que naquela noite não ficaram sem gasolina por acaso. A estrada os escolheu. E quem dirige por ela com o tanque vazio, corre o risco de nunca mais voltar sendo o mesmo se voltar. Camila voltava de um retiro espiritual nas montanhas, onde passou 3 dias desconectada, sem sinal, sem internet, sem nenhuma tecnologia. Dirigia sozinha, à noite, em uma estrada de terra que cortava uma região conhecida por lendas locais sobre aparições e fenômenos sem explicação. O céu estava completamente limpo, mas sem luar. A única luz era dos faróis do carro e da tela do painel, que indicava que o combustível estava no fim. A primeira cidade ficava a mais de 20 quilômetros, mas ela decidiu arriscar. Dirigiu mais alguns minutos até que o carro tossiu, falhou e morreu bem no trecho mais estreito da estrada. Sem sinal de celular, no meio do nada, cercada por árvores altas e um silêncio denso, Camila desceu do carro e sentiu um arrepio que não vinha do frio. Ela não sabia ainda, mas havia parado em um dos pontos mais evitados da região, conhecido pelos moradores como o quilômetro que não termina. Enquanto caminhava pela beira da estrada, tentando achar algum sinal de vida ou um ponto mais alto com sinal, Camila viu algo que a deixou desconcertada. Uma casa de madeira no meio da mata, com uma luz acesa na varanda. Ela hesitou, mas decidiu se aproximar. Conforme andava, percebeu que não escutava mais seus próprios passos, como se o som tivesse sumido. Bateu na porta, que se abriu sozinha com um rangido longo. Lá dentro, tudo parecia abandonado. Móveis cobertos de poeira, quadros caídos, utensílios antigos. Mas no centro da sala, havia uma mesa com um único prato cheio de comida recém-preparada. Ao lado, uma vela acesa. Foi quando ela ouviu, do andar de cima, alguém descendo as escadas devagar. Camila se escondeu atrás da porta. A pessoa passou e sentou à mesa. Era uma mulher, vestida de preto, com o rosto coberto por um véu. Ela dizia, em tom suave: "Você demorou. Eles estão com fome." Camila recuou silenciosamente até a porta, mas quando tentou sair, a entrada da casa havia sumido.
Não havia mais a varanda, nem a estrada. Só paredes. Ela gritou, mas sua voz não ecoava. A mulher de véu se virou para ela e sussurrou: "Você parou no ponto errado." Em pânico, Camila correu escada acima, tentando escapar. No segundo andar, encontrou janelas que mostravam uma estrada distorcida, curvas que se contorciam em círculos, árvores em ângulos impossíveis. Ao olhar para um dos quartos, viu crianças sentadas em posição fetal, de costas, cantando uma melodia repetitiva. Quando uma delas se virou, Camila percebeu que o rosto estava coberto por uma lona preta costurada sobre a pele. A criança se levantou lentamente e apontou para ela. A casa começou a tremer. A madeira estalava. Camila fechou os olhos e se jogou pela janela. Ela caiu no chão da estrada com um baque seco, coberta de poeira. Atrás dela, a casa havia desaparecido. Não havia sinal de pegadas, nem marcas de pneus. Era como se nada daquilo tivesse existido. Voltou correndo para o carro, mancando, e entrou, mesmo sabendo que não tinha gasolina. Então algo aconteceu. O ponteiro do combustível, antes zerado, estava agora cheio. O painel piscou, o rádio ligou sozinho e começou a tocar uma gravação antiga de uma voz masculina dizendo: "Todo viajante paga um preço. Uns voltam, outros ficam por lá." Camila tentou desligar, mas o botão estava travado. A estrada diante do carro parecia a mesma, mas havia algo diferente. As árvores estavam mortas, a terra era preta como cinza, e o céu agora estava completamente coberto por nuvens vermelhas. Ela dirigiu por mais de 1 hora sem ver fim na estrada. Nenhuma bifurcação, nenhuma placa, nenhum cruzamento. Somente a mesma curva se repetindo, o mesmo tronco caído, o mesmo corvo no poste. Foi aí que entendeu que estava presa em um loop. Começou a chorar, até que viu algo novo, uma cabine de pedágio, iluminada por uma luz forte. Parou o carro na frente, e uma senhora idosa, com os olhos costurados, apareceu na janela. Ela falou sem abrir a boca: "Para sair, você precisa deixar algo para trás." Camila hesitou. A senhora então apontou para o banco do carona. Lá estava a mochila que Camila havia levado para o retiro. Pegou o objeto e jogou pela janela. A cabine desapareceu. A estrada, agora, estava iluminada por postes que ela reconhecia. Estava de volta ao mundo real. Ou pelo menos parecia. Dias depois, Camila tentou contar o que viveu, mas ninguém acreditava. No entanto, todas as fotos tiradas no retiro haviam sumido do celular. E, no porta-malas do carro, havia um pedaço de véu preto, dobrado com perfeição. Toda vez que ela abastece, repara que o ponteiro do combustível nunca passa de 3/4. É como se algo ali dentro estivesse avisando: você não terminou o caminho. Ela começou a ter pesadelos recorrentes, sempre voltando àquela casa que não existe em nenhum mapa. Porque naquela estrada, quando o combustível acaba, o tempo dobra, a realidade se rompe e nem sempre quem dirige volta inteiro. Alguns voltam acompanhados. Douglas trabalhava como entregador e pegava rotas noturnas para ganhar um extra. Naquela noite, uma entrega o levou até uma propriedade rural bem afastada da cidade. Depois de concluir o serviço, decidiu cortar caminho por uma estrada vicinal, menos movimentada e sem iluminação, mas que, segundo o GPS, encurtaria o trajeto em quase 30 minutos. O problema era que ele não percebeu o nível de gasolina que já estava perigosamente baixo. O carro começou a falhar e, antes que ele pudesse fazer algo, o motor morreu. A estrada era estreita, cercada por vegetação alta e sem nenhum sinal de vida humana por perto. Tentou ligar o carro várias vezes, mas foi em vão. Pegou o celular, sem sinal. Olhou para o retrovisor e, por um instante, teve a nítida sensação de que havia alguém sentado no banco de trás. Virou-se de súbito. E não havia nada. Douglas saiu do carro, buscando captar sinal para o celular, e caminhou alguns metros pela estrada. Ao longe, viu uma pequena luz piscando entre as árvores. Pensou que poderia ser uma casa ou talvez um caminhão estacionado. Aproximou-se com cautela, mas, conforme andava, a luz se afastava, como se estivesse sendo conduzido.
Ao se dar conta, já estava a quase 1 quilômetro do carro. Quando decidiu voltar, tudo estava diferente. A estrada não estava mais ali. No lugar, havia uma trilha de terra batida cercada por cruzes tortas e cercas de arame enferrujado. Um vento frio começou a soprar, trazendo com ele um cheiro forte de carne queimada. Douglas começou a correr, em desespero, gritando por ajuda, mas o som da própria voz parecia abafado, como se a mata estivesse engolindo tudo. No meio do caminho, ele viu um portão de ferro parcialmente aberto. Atrás dele, um casarão antigo, coberto por eras e limo. Portas e janelas fechadas, mas havia luz em um dos cômodos do andar superior. Tomado pela curiosidade ou pela ilusão de segurança, Douglas empurrou o portão e entrou. A madeira do assoalho rangia sob seus pés. Subiu lentamente as escadas, e ao abrir a porta do quarto iluminado, viu uma mulher de costas, sentada em frente a um espelho oval. Ela estava penteando os cabelos com uma escova de prata. Quando Douglas chamou por ela, a mulher parou os movimentos, mas não respondeu. Ao se aproximar, ele notou que o reflexo dela no espelho sorria, mesmo que seu rosto real estivesse imóvel. Ela virou-se lentamente, revelando um rosto sem olhos, apenas buracos fundos e escuros. Ele tentou correr, mas a porta havia desaparecido atrás dele. Douglas acordou de repente, já de volta no carro, suando frio e com os faróis ligados. Tudo parecia ter sido um pesadelo, mas a estrada ao seu redor estava diferente. A vegetação estava seca, morta. A noite estava mais densa, e o silêncio era absoluto. No rádio do carro, uma gravação começou a tocar sozinha. Era sua própria voz, mas narrando exatamente o que ele tinha vivido, palavra por palavra. Cada frase era dita segundos antes de ele reviver o momento. Era como se estivesse preso em um loop, reencenando um roteiro já escrito. Tentou sair do carro, mas as portas não abriam mais. Então, viu algo no para-brisa, marcas de mãos pressionadas contra o vidro, como se alguém ou algo estivesse tentando sair de dentro e não entrar. O painel do carro piscava com força, e uma contagem regressiva começou a aparecer. 062.00. 05:59. Douglas, em pânico, começou a gritar, batendo no vidro. A cada segundo que passava, ele sentia como se estivesse se desfazendo, como se sua consciência fosse apagada lentamente. No espelho retrovisor, via sombras sentadas no banco traseiro, imóveis, mas cada vez mais nítidas. Quando o contador chegou a *002.00*, tudo ficou completamente preto. Silêncio absoluto. Ao abrir os olhos, estava parado em um posto de gasolina, com o frentista batendo no vidro. O carro estava ligado, com o tanque cheio, e o relógio marcava apenas 5 minutos depois do momento em que ele ficará sem gasolina. Mas o que deveria ser um alívio logo virou angústia. O espelho retrovisor refletia não um, mas 3 passageiros sentados atrás dele. Douglas tentou viver normalmente depois disso, mas tudo havia mudado. Os aparelhos eletrônicos em sua casa ligavam sozinhos à noite, reproduzindo a mesma gravação da estrada. As portas batiam, vozes sussurravam em lugares vazios, e o reflexo no espelho frequentemente não o acompanhava. Ele contou sua história a um padre, que ouviu em silêncio e apenas disse: "Você passou do limite. Alguns lugares, quando te escolhem, não te deixam ir embora completamente." Hoje, Douglas evita estradas rurais, carrega sempre um galão de gasolina e nunca dirige depois da meia-noite. Porque naquela estrada, quando o combustível acaba, sua alma pode ser abastecida por algo que você nunca quis carregar. Eduardo era caminhoneiro experiente, acostumado a cruzar o país pelas estradas mais perigosas e mal cuidadas. Naquela noite, ele transportava uma carga leve e aproveitou para cortar caminho por uma estrada rural que passava entre 2 serras isoladas. Havia feito isso antes, mas algo parecia diferente dessa vez. O céu estava completamente escuro, sem estrelas, e o farol do caminhão parecia ser engolido pela escuridão à frente. Ao perceber que o ponteiro do combustível se aproximava perigosamente do zero, ele praguejou. Estava a apenas 10 quilômetros do próximo posto, mas a estrada parecia se estender sem fim. De repente, o motor falhou e parou. Eduardo desceu do caminhão para verificar o tanque, mas o cheiro no ar não era de óleo ou gasolina,
era de enxofre. Um odor forte e sufocante, como se algo estivesse apodrecendo ao redor. Com a lanterna em mãos, Eduardo caminhou pela estrada em busca de sinal. Após alguns metros, viu um antigo letreiro quebrado, com letras apagadas, indicando um posto de gasolina que ele nunca vira antes. Curioso, seguiu o caminho indicado, atravessando um portão de ferro enferrujado e entrando em um pátio abandonado. As bombas de combustível estavam cobertas de ferrugem e as janelas da loja de conveniência estavam quebradas. Ainda assim, havia uma luz acesa dentro do posto. Quando se aproximou, viu um homem parado atrás do balcão. Ele usava um uniforme sujo, parecia estar ali há décadas. Eduardo perguntou se havia como conseguir gasolina, e o homem apenas sorriu e disse: "Só se você pagar como os outros." Quando Eduardo perguntou o valor, o atendente apenas apontou para o próprio peito. Confuso, Eduardo disse que não tinha dinheiro vivo, apenas cartão, mas o homem não respondeu. Apenas continuou apontando para o próprio coração. Foi nesse instante que as luzes do posto começaram a piscar, e um barulho metálico ecoou de dentro da loja, como se alguma coisa grande estivesse se arrastando no chão. Eduardo recuou, mas ao tentar sair, percebeu que o portão por onde entrou não estava mais lá. No seu lugar, uma parede sólida de concreto, como se nunca tivesse existido uma entrada. Ele correu de volta para o caminhão, mas o veículo não estava mais na estrada. Havia apenas marcas de pneus queimadas no asfalto. A estrada atrás de si havia se transformado em uma trilha de pedra que levava a um túnel escuro. Sem escolha, Eduardo seguiu. Dentro do túnel, a escuridão era absoluta. O som dos próprios passos ecoava com atraso, como se o tempo ali dentro estivesse desregulado. Em determinado ponto, começou a ouvir sussurros vindos das paredes. Vozes dizendo seu nome, intercaladas com frases como "você passou do limite e já era hora." Quando finalmente chegou ao fim do túnel, viu-se diante de uma casa de madeira velha, iluminada por lamparinas. Na varanda, várias pessoas estavam sentadas, imóveis, como se esperassem por ele. Seus rostos estavam cobertos por sacos de estopa, e cada um segurava uma vela acesa. Ao subir na varanda, uma das figuras estendeu a mão com uma pequena chave. Ao pegá-la, Eduardo ouviu um som agudo, como um apito vindo de dentro da casa. A porta se abriu sozinha, revelando seu caminhão estacionado, mas havia algo sentado no banco do motorista. Eduardo correu até o veículo e abriu a porta com a chave que recebeu. A figura que estava sentada no banco do motorista sumiu no ar, como poeira. O painel estava aceso, o tanque cheio, e o rádio tocava uma música antiga dos anos 50. Sem entender nada, ele deu partida e o caminhão andou normalmente. Mas quando olhou para os lados, percebeu que a estrada não era mais a mesma. Era como se estivesse andando por um lugar que existia entre o real e o esquecido. Árvores sem folhas, postes tortos, placas com letras embaralhadas. Quando olhou pelo retrovisor, as pessoas da varanda caminhavam lentamente pela estrada atrás dele, cada uma com uma vela acesa. A última segurava um letreiro: "Bem-vindo de volta." Quando Eduardo finalmente chegou à cidade mais próxima, desceu do caminhão sem falar uma palavra. Entrou em um bar e pediu um café. O atendente olhou surpreso e disse: "Você sumiu faz 2 meses." Eduardo não respondeu. Apenas sentou e ficou olhando fixamente para o reflexo da própria imagem na colher do café. Desde aquele dia, não voltou a dirigir. Vendeu o caminhão e sumiu do mapa. Alguns dizem que ele ainda aparece em alguns trechos de estrada, parado ao lado de caminhoneiros desavisados, oferecendo ajuda. Outros juram que ele agora é parte daquilo que habita a estrada onde ninguém deveria ficar sem gasolina. Porque às vezes, quando o tanque zera, é o seu nome que está sendo chamado. Marta e Cláudia, 2 amigas de infância, decidiram fazer uma viagem de carro para celebrar seus 30 anos. A ideia era simples: pegar a estrada, sem destino certo, acampar em lugares diferentes e registrar tudo em vídeo para o canal que mantinham juntas. Após 3 dias de viagem tranquila, já noite alta, decidiram continuar dirigindo até a próxima cidade, ignorando o alerta do painel de combustível. Riam, conversavam e cantavam, até que o carro começou a engasgar. Cláudia, ao volante, disse que só precisava de mais alguns minutos.
Mas o carro parou no trecho mais deserto da estrada, um vale profundo rodeado por penhascos e mata densa. Sem sinal de celular, cercadas pela escuridão, decidiram esperar o amanhecer dentro do carro. O que não sabiam é que aquele local tinha um nome esquecido pelos mapas: o Corte da Meia-Noite. E ninguém que já parou lá saiu ileso. Na madrugada silenciosa, algo começou a incomodar Marta, uma sensação insistente de que havia mais alguém por perto. Ela jurava ouvir sussurros vindo do lado de fora, embora não houvesse vento. Quando tentou ver pela janela, notou que a neblina estava se formando rapidamente, densa e pegajosa, como se saísse do chão. Cláudia sugeriu ligar a lanterna e dar uma volta, para ver se encontrava um sinal mais adiante. Relutantes, caminharam pela estrada por alguns minutos até avistarem uma placa torta, quase ilegível, com a frase: "Volte antes que ela te note". Antes que pudessem reagir, um grito agudo ecoou na mata. Era uma voz feminina, mas distorcida, como um pedido de socorro atravessado por algo inumano. As duas correram de volta para o carro, mas o veículo estava diferente, coberto por fuligem, com as janelas todas embaçadas por dentro. Ao entrarem no carro, perceberam que os próprios vídeos gravados no celular estavam corrompidos, com trechos estranhos entre os arquivos gravações que mostravam cenas que nenhuma das duas lembrava de ter filmado. Em uma delas, apareciam dormindo dentro do carro, enquanto uma figura feminina de vestido branco observava pela janela. Em outra, Marta caminhava pela estrada sozinha, com os olhos completamente negros. Cláudia apagou os vídeos com as mãos tremendo, mas o celular continuava vibrando, como se estivesse recebendo notificações, embora estivessem sem sinal. De repente, a tela se acendeu com uma única mensagem: "Ela já está com vocês". O rádio do carro ligou sozinho, tocando uma música de ninar antiga. O painel, mesmo sem combustível, acendeu em vermelho, mostrando uma contagem regressiva: 32.00, 22.59, 22.58. Desesperadas, as duas tentaram ligar o carro, sem sucesso. Marta começou a gritar por ajuda, enquanto Cláudia repetia que sentia algo respirando no banco de trás. Nenhuma delas teve coragem de olhar, mas a respiração ficou mais alta, mais próxima. E então, um sussurro suave ecoou dentro do carro: "Vocês chegaram tarde demais". A porta do carona se abriu sozinha com um estalo seco, e uma figura rastejante entrou no carro, cobrindo o interior com uma escuridão quase líquida. As duas desmaiaram. Quando acordaram, ainda estavam dentro do carro, mas o céu estava claro, como se fosse meio-dia, e a estrada completamente diferente. Sem mata, sem neblina, sem penhascos. Apenas um asfalto reto e solitário. O painel mostrava o tanque cheio. Nenhuma lembrança do que houve, até olharem para o banco de trás e encontrarem um espelho antigo, trincado, com uma frase gravada: "Ela viu vocês". Assustadas, dirigiram até a cidade mais próxima, onde pararam em um posto para abastecer, embora o tanque ainda estivesse marcando cheio. Enquanto Cláudia conversava com o frentista, Marta entrou no banheiro do posto. Lá, viu outra mulher lavando o rosto. Quando a mulher olhou para ela pelo espelho, Marta congelou. Era o próprio reflexo da mulher, mas com olhos completamente pretos, iguais ao vídeo corrompido. Ela piscou e desapareceu. A partir daquele momento, ambas começaram a ser perseguidas por vultos em suas casas. Aparelhos ligavam sozinhos à meia-noite. Sons de respiração eram ouvidos no escuro. E em todos os vídeos que postavam no canal, uma figura feminina aparecia nos cantos, distorcida, observando. Sempre por no máximo 2 segundos, mas o suficiente para deixar os seguidores aterrorizados. Tentaram fazer orações, apagar os vídeos, trocar de número, mudar de cidade. Mas nada adiantava. A coisa que encontraram naquela estrada agora fazia parte delas. Até que, em uma madrugada, Cláudia desapareceu. Deixou apenas uma última gravação, um vídeo no qual aparece andando por uma estrada deserta, dizendo que precisava voltar até o Corte da Meia-Noite. Marta, sozinha, não teve coragem de seguir. Desde então, vive trancada em casa, com as janelas cobertas e os espelhos escondidos. Mas sabe que é só questão de tempo. Porque naquela estrada, quando o combustível acaba, o que te encontra pode não querer te deixar ir embora.
E às vezes, voltar não significa escapar, significa trazer algo junto com você.